E fala galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um panorama aí da semana. A gente vai passar por todas as estruturas aí de mini índice, mini dólar, estrutura de forex, tá bom? E também vamos passar por índices americanos. Vamos fazer toda a análise para estruturar o que a gente pode esperar para o mercado essa semana. Pós-carnaval, tá? O mercado agora provavelmente começa a andar melhor, fazer movimentos melhores em si. A gente brinca que a bolsa, principalmente brasileira, aqui ela realmente começa a funcionar bem, a ter uma liquidez maior, uma movimentação mais bonita agora após carnaval. Semana passada foi uma semana mais conturbada, ainda mais por tá vindo de carnaval. A gente teve 2 dias que não teve muita movimentação clean, né? Que a gente fala, uma movimentação mais clara dentro do mercado. 2 dias que eu não operei, tá? E um dia deles eu fiz uma posição de swing trade e acabei estopando essa posição de swing trade. Então, assim, foi uma semana, na verdade, que não me abriu muita operação. E agora, o mercado já saiu daquela zona, aquela estrutura que estava pior para operar e agora ele entra em movimentações mais claras. Bom, vamos começar aqui sem enrolação. Mini índice, vamos começar por ele, tá? Bom, estou no gráfico de 1 hora aqui. Se a gente olhar toda essa estrutura, tá? É, toda essa estrutura aqui, o mercado, eu estou usando essa região como topo, essa região como fundo. O mercado corrigiu aqui dentro de uma região de Fair Value Gap e Order Block. Aqui eu comentei com vocês que seria uma região de busca de liquidez. O mercado corrigiu, fez sua movimentação, deu uma leve rompida aqui no nosso boss, tá? Nessa estrutura que eu estou usando hoje. E voltou e travou aqui dentro, sendo que lá em cima estaria o nosso choque, tá? Isso dentro de um cenário mais macro, estou dizendo. E aqui estaria o nosso boss, essa região aqui, tá? Essa região, ela foi rompida, ficou travada dentro dela e depois perdeu o fundo. Nessa estrutura, galera, a gente teve duas mínimas iguais, que a gente chama de equal lows. Aqui tem muita liquidez, ok? Aqui tem muita liquidez e o mercado rompeu essa estrutura, capturando toda essa liquidez e parou lá embaixo na sexta-feira. Essa semana promete ter bastante volatilidade, bastante dados aí para sair. Bom, o que eu estou estruturando agora, o que eu estou analisando como nova estrutura dentro desse movimento, tá? Aqui na estrutura macro, eu ainda vou deixar essa estrutura marcada, porque aqui tem bastante liquidez e ele quebra realmente uma estrutura macro, tá? Nossa. Mas o que importa pra gente é o day trade, então a gente tem que analisar uma estrutura menor, beleza? Se a gente analisar, ele começou com essa nova estrutura, tá? Ó, fazendo topos e fundos descendentes e tá justamente nessa região nossa agora. Luiz, beleza. Como é que você vai estruturar isso? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei aqui como uma nova estrutura esse topo, esse fundo que ele tinha, tá? O mercado veio, corrigiu aqui dentro dessa região e voltou. Fez o nosso Icolus, onde tem muito o que? Dinheiro, tá? E rompeu essa estrutura. Ele fez outra correção, que a gente pode usar como uma nova estrutura, dentro do tempo gráfico menor, vocês vão ver que eu vou mostrar isso, e rompeu de novo. Então a gente tem agora o que? Uma nova estrutura de novo, onde a gente pode traçar nosso FIBO, tá? E achar nossa zona de prêmio e desconto. Vamos para um tempo gráfico menor para a gente entender isso mais claro. Vou passar lá para os 5 minutos, tá? Que é onde a maioria das pessoas operam. Bom, aqui está essa estrutura nova que eu disse. Eu estou usando esta região de topo agora como nossa região de referência. Essa região de fundo, tá? Nossa metade do movimento está aqui. Se a gente olhar, toda essa zona aqui é a nossa zona de prêmio, onde a gente vai buscar o quê? Vender. E toda essa estrutura aqui é a nossa zona de desconto, onde a gente não quer vender. Quando a gente está olhando um tempo gráfico menor, eu também não costumo comprar aqui, tá, galera? Isso, quando você costuma comprar contra a tendência? Porque se a gente estiver olhando dentro da nossa estrutura macro, nossa região macro é do quê? De queda, certo? Então, o meu foco principal é trabalhar na venda. Só que assim, se a gente olha lá nos 60 minutos, por exemplo, igual estava essa semana toda no gráfico de 4 horas, a gente vê essa estrutura toda na zona de desconto. E para chegar na zona de prêmio vai demorar muito. Então, pô, você vai ficar muito tempo sem fazer operação? Negativo. Então eu olho a estrutura macro. Nessa estrutura macro eu sei a região que o mercado está, ou seja, zona de desconto. Então eu vou buscar um tempo gráfico menor, na estrutura menor, fazer a minha região, as minhas operações de compra, até fazer, porque assim, a gente está no processo de que? Mitigação do movimento, para chegar onde a gente quer no time frame maior, para continuar o movimento de baixo. Então, nessa estrutura de mitigação, eu posso operar comprado sem problema nenhum. Tá? Lembrando, galera, tudo que eu estou passando aqui para vocês não é nenhuma indicação de compra, de venda, tanto que vocês não veem isso aqui são meros estudos para a gente entender como são as melhores movimentações do mercado ao longo da semana, do mês, do ano aí, tá? Para você que está aprendendo a fazer day trade, fazê-lo da melhor maneira e saber o que está fazendo, né? Não ficar nesse setupzinho aí pronto, rompeu ali, rompeu aqui, agora é isso e não sei o que, tá? Bom, o que eu vejo aqui agora nessa estrutura mais micro pro dia de amanhã que a gente tem e foquem no tempo gráfico maior pro longo da semana. Aqui, esse topo é um topo que possui bastante liquidez, então
o varejo em si vai achar que isso é um suporte, é uma resistência e vai acabar comprando ou vendendo aqui. E aqui vai gerar o quê? Bastante movimentação de dinheiro, onde o institucional pode manipular para montar sua posição. Então, a gente quer procurar vendas aqui dentro dessa região para continuar essa movimentação de baixa que o mercado está, certo? O que a gente vai procurar? A gente vê aqui nessa região um order block, tá? E um pouquinho atrás dele a gente tem um fair value gap. Então, ele acaba dando essa região inteira pra gente, quase a mesma região, tá? Então, eu tracei as duas aqui. Aqui é uma possível movimentação que o mercado vai fazer, que a gente vai buscar essas estruturas, tá? Então, o mercado veio aqui, buscou sua liquidez e continuou sua movimentação até a quebra de estrutura. Então, a gente pode fazer justamente isso. Aqui também, tá? É uma região onde a gente pode estar buscando vendas, caso essa região não respeite. Então, como é que a gente analisa isso? Para ver se compensa entrar ou não. A gente vê risco retorno. A gente pega aqui, ó, por exemplo, tá? Eu vou entrar nessa posição com stop de praticamente 200, então se descola um pouquinho aqui, ó, vamos por 275 pontos, para um primeiro alvo aqui, tá, de 1.420 pontos. Então, um risco retorno de 5 para 1. Então, você está arriscando 275 pontos para buscar 1.420 pontos. E é muito importante eu frisar aqui para vocês que essa estrutura, ela precisa ser respeitada. Como assim, Luiz? O que você está querendo dizer com isso? Não adianta muito você ir lá, entrar nessa operação, tomar um risco de 270, 300 pontos, e a hora que bater 200 pontos, você puxar para um zero ou sair. Você está entendendo que você não está buscando nem 1 para 1. Então, ao longo do tempo, se sua assertividade ela é baixa, consequentemente você vai ser, não vai ser lucrativo, você não vai fechar o mês positivo. E você montar uma estrutura dessa, de risco-retorno, esse fator de lucro alto, por exemplo, de 5, você monta uma estrutura, um gerenciamento dentro do seu operacional que você não precisa acertar muito ao longo do tempo. Você pode acertar 35, 40, 45% das vezes, que você vai ser ainda super lucrativo, muito, não é pouco, tá? Então, essa estrutura é legal. E você tem que entender que a gente não vai estar 100% das vezes certo. A gente vai tomar stop, é normal, só que é aquela coisa, o stop é pequeno. E quando eu acerto muito alto. Então, é isso que importa no final das contas. Beleza? Essa é a primeira estrutura que a gente vai olhar pro índice, tá? Eu vou deixar menorzinho aqui. Depois, mercado, vamos supor que o mercado abra guipado para baixo aqui, a gente vai continuar com essa mesma estrutura, tá? Dentro de um tempo gráfico menor, a gente pode estar estudando essa quebra de estrutura aqui, achando um order block para buscar a nossa região de venda, tá? A gente fala aí dentro de um tempo gráfico de 1 minuto, então a gente pega esse processo de mitigação até onde tem realmente o dinheiro para trazer a movimentação de baixa. Aqui eu não busco venda, não porque tá no pior ponto para eu vender, tá? Então eu vou vender mal. Bom, essa é a estrutura do índice que a gente está pensando no cenário micro. Se o mercado vier direto para cá, ou abrir guepado para cá, a gente pode esperar essa quebra do choque, tá? Onde ele pode manipular o preço para buscar capturar essa liquidez que existe aqui também nessa região de topo. Então, ele quebrando esse choque, a gente já pode estar começando a buscar também operações de compra, traçar a nossa nova região, achar a zona de prêmio e desconto, tá? E localizar o melhor ponto para compra para trazer o movimento para cima. Essa estrutura também funciona bastante. Fechou? Fechou? Bom, bora pro... Vamos ver a dolinha. WDO. Dá uma olhada no dolinha, ver como que tá a estrutura dele. Dolinha, vamos voltar no gráfico de 1 hora, ver a estrutura dele maior. O que a gente tem aqui no dólar? Dólar vinha numa movimentação de alta, tá? Deixou aqui o seu choque, tá? Ó, o choque do dólar tava aqui, com o seu boss aqui. Então a gente tinha um boss aqui e a gente tinha um choque aqui, tá? Se a gente traçar realmente esse FIBO aqui, vamos ver como é que tá. Eu mencionei pra vocês no último vídeo que eu não tô operando muito dólar, tá? Ó, se a gente traçar aqui, ele corrigiu bem na região de 50%. O que é interessante estruturar aqui? Ele quebrou o choque, tá? Mas ainda a gente não sabe se esse rompimento foi apenas captura de liquidez para continuar esse movimento, ou se este movimento foi realmente o rompimento, tá, da estrutura e ele vai continuar essa estrutura. Não dá para saber. Quando a gente vai saber? Só quando ele vir e romper novamente, tá? Mas, se a gente trazer para um tempo gráfico menor, vamos estruturar aqui, vamos lá para o 5, onde a gente opera, tá? A gente pode analisar o seguinte. Aqui teve o rompimento, certo? O mercado veio, começou o processo de mitigação nessa estrutura onde era o choque, certo? Trouxe, veio, tava vindo um movimento de alta para vir quebrar a estrutura, mas quebrou outra estrutura. Então aqui, se a gente analisar, ó, ele quebrou o choque, tá? E começou uma nova estrutura. Então aqui a gente pega como base, traça o FIBO daqui até aqui e vê essa estrutura de mitigação,
tá? Se a gente olhar aqui, a gente tinha alguns order blocks para continuar a movimentação. Então aqui a gente tem o nosso novo choque e aqui o nosso novo boss. Aí o mercado foi lá e montou uma nova estrutura, certo? Vamos lá, vamos continuar com ele aqui. Então o mercado foi lá e montou uma nova estrutura. Se a gente traçar, Luiz, vamos traçar a figura ali para ver, daqui até aqui, vamos. Ó, o mercado veio, corrigiu na zona de prêmio, onde era uma zona vendedora, tá? E continuou o movimento. Quebrou a estrutura do boss aqui, vamos no time frame menor, tá? Fez equal lows, capturou liquidez, não jogou tudo para cima, voltou e realmente fez esse rompimento, tá? E aí a gente tem uma nova estrutura, vamos lá. A gente tem aqui dois possíveis cenários, tá? Vamos apagar essa estrutura, isso aqui é do passado, vamos lá. Então a gente tem uma nova estrutura no tempo gráfico menor. A gente tem esta região, tá? Vamos lá. De choque. Certo? Deixa eu só pôr no silencioso o celular aqui, galera. E o mercado foi lá, deixou um possível boss aqui. Certo? Se a gente traçar nosso Fibo na nossa nova região, ele chegou próximo aos 50%. Opa! Corrigiu bem num fair value gap que a gente tinha e continuou a nova movimentação. Então o mercado foi lá e renovou, tá? Ele renovou o choque, renovou o boss, certo? Beleza, o mercado foi lá, corrigiu, vamos traçar um Fibo aqui, fez a nova região, corrigiu acima dessa estrutura. A gente tinha um pequeno order block aqui, ele veio, pagou metade dessa estrutura e fechou o mercado aqui, abrindo, deixa eu ver se isso já é sexta, estopando. Então, aqui ele quebrou a nossa estrutura do choque. O que a gente tem aqui? Vamos lá, no tempo gráfico pequeno, tudo começou a inverter. O choque foi lá pro final, e o nosso boss veio pra cá, por exemplo, que é um fake boss aí, tá? E ele tá fazendo boss ainda que ele não fez, ó. Então ele não fez ainda o boss. Na verdade, ele teria que fazer aqui, ó. Luiz, por que aqui é um fake boss? Justamente por causa dessa correção. Aqui é um lugar que, na verdade, vai ter bastante o quê? Dinheiro para o institucional manipular o preço. Tá? Então, ele vai ter bastante dinheiro para manipular o preço. E aqui a gente tem que ver como é que o mercado vai abrir para a gente atualizar essa região de boss aqui. Então, a gente não tem ainda um boss. Teve um fake boss aqui. Aqui também não é considerado um boss. Então, a gente deixa o mercado ir subindo e a gente vai atualizando essa região. Beleza? Feito isso, a gente atualiza a nossa estrutura. A gente tem nossa zona de prêmio e desconto. Certo? Feito essa estrutura de prêmio e desconto, a gente vai achar nossa região de compra. Então aqui a gente tem uma possível manipulação do preço para jogar o mercado para essa estrutura aqui, tá? E buscar uma região de possível compra. Então, por exemplo, aqui a gente tem um possível order block. Vamos aumentar esse tempo gráfico para a gente ver se a gente visualiza essa mesma estrutura bonitinha, ó. Bom, então se a gente analisar essa estrutura aqui nos 15, tá? O mercado já foi lá também, já rompeu o choque, tá? Ó, então tá a mesma visualização, tá? O mercado foi lá, rompeu o choque e começou uma estrutura nova. Então o que a gente tem que esperar? A gente está buscando dentro desse time frame uma estrutura de compra, tá? Para continuar essa movimentação de alta que ele está fazendo. Prestem atenção, aqui também é uma região importante, onde ele está bem agora, tá? É uma região, possivelmente, tem essa estrutura de liquidez. E mercado rompendo que a gente vai atualizando o nosso boss, tá? E aí a gente atualiza a nossa região para estruturar a nossa compra. Bom, então o que a gente está realmente esperando aqui? Isso aqui, ó. O mercado vir para dar continuidade no movimento de alta dele. Essa é a estrutura para o dólar. A gente olhar no tempo gráfico de uma hora, você tem que visualizar também a mesma estrutura, tá? Então, ó, aqui a gente está no tempo gráfico maior, olha que legal. A gente está rompendo o choque do tempo gráfico maior. Então, tomem cuidado, porque aqui dentro do tempo gráfico maior ele está batendo na região de order block agora para fazer a movimentação de queda. Ok? Luiz, e aí? O que eu faço? Galera, é o seguinte, sempre dê preferência para o tempo gráfico maior. A região que ele está aqui agora, no tempo gráfico pequeno, ela tampouco é região de compra. Ela também é região de venda, porque você tem que pegar o processo de mitigação para a região do seu order block e seu fair value gap. Tá? Então, aqui, no caso do tempo gráfico maior, ele está dando venda, só que, consequentemente, seu stop aumenta. Tá? Então, se a gente pegar essa estrutura, vamos dar uma olhada. A gente está aqui, um stop, tá, de 20 pontos para buscar 84 pontos. Então, aqui a gente tem uma estrutura de 4
0.2 para 1, tá? E lá nessa estrutura aqui do Fair Value Gap, não, do Order Block que a gente achou, não foi Fair Value Gap. Aqui a gente tem uma estrutura no stop de 5, 6 pontos para pegar uma estrutura de 60 pontos. Então veja como o risco-retorno dessa compensa. O que dá para fazer? Esperar chegar na região e não fazer a entrada a entrada dentro do order block direto. Você pode esperar a confirmação. Luiz, como é que é entrada de confirmação? Galera, já expliquei para vocês, mas só passando bem rápido aqui para vocês relembrarem. Vamos lá. O mercado tá aqui, vamos caindo, certo? Dentro dessa estrutura. E aí, aqui, por exemplo, a gente tem um order block. Existem dois tipos de entrada. A entrada direta, então eu vou deixar minha ordem aqui. O mercado tem que pegar nessa ordem e voltar, certo? Ou então, eu tenho uma entrada, aqui era um pouco diferente. Eu perco um pouco de ponto, mas eu entro mais seguro. Por quê? Eu venho aqui, por exemplo, a gente está aqui, sei lá, nos 15 minutos. Esse desenho. Eu vou lá, passo por 1 minuto, tá? E aí eu vou achar a quebra de estrutura dentro desse cenário pequeno. Então, dentro do tempo gráfico menor, você vai ver que essa região aqui, ela tá assim, ó. Ela tá vindo assim, ó. Repara. Ele tá vindo assim, ó. Esse processo de mitigação, ele tá vindo assim. Então, aqui você vai esperar uma quebra de estrutura, fazer essa volta aqui, para depois estar entrando. Aí você tem dois tipos de entrada aqui. Essa, mais agressiva, ou confirmar a quebra de estrutura e entrar nesse segundo rompimento, um order block, um fair value gap que a gente tem aqui, que é o nosso ponto de interesse. Para aí. Então, você está entendendo se está entrando aqui ou aqui, com risco lá, um pouquinho atrás do seu order block no tempo gráfico maior. Então, você tem esses dois tipos de entrada. Beleza? Luiz, qual que é melhor? Não existe melhor ou pior. Pode acontecer de só bater e voltar, nem quebrar a estrutura no minuto e você ficar chupando o dedo. Pode acontecer de você entrar direto no order block, você tomar o stop, voltar e cair. Aí você vai ter que reentrar depois de ter tomado o stop. Pode acontecer tudo, tá? Então, assim, você tem perfis ali. Então, por exemplo, se o seu perfil é menos agressivo, você prefere entrar com mais segurança, porém pegar menos ponto, pode ser que essa entrada que você confirma toda a estrutura no tempo gráfico menor seja mais adequada. Entendeu? Então, sempre reparem nisso. Bom, vamos começar essa estrutura aqui de... Vamos pegar a EURUSD aqui. Beleza, vamos lá. EURUSD está numa região importante agora, muito importante, por sinal. Se a gente olhar, ele está vindo numa estrutura de queda. E essa estrutura de queda dele, ele não corrigiu, ele não fez o processo de mitigação. Então, em algum momento, ele vai ter que fazer esse processo de mitigação. Que é justamente o quê? Voltar para buscar liquidez para depois ir. Tá, Luiz, como é que eu sei disso? Bom, aqui agora, se a gente olhar aqui para trás, sempre olhem para trás, tá? Ele chegou bem numa região importante de um Fair Value Gap. A gente tem esse Fair Value Gap tanto no 4 horas quanto no 1 hora. Ele está em cima dele. O que está interessante para a região dele? Toda essa estrutura de topo é liquidez, ok? Toda. Então, assim, o que tem para fazer no euro-dólar aqui que eu estou esperando? Eu estou esperando o seguinte. No tempo gráfico menor, tá? Aqui dentro dessa estrutura do tempo gráfico menor, eu estou esperando a quebra do movimento. Então, por exemplo, aqui eu sei que tem dinheiro, tá? Aqui tem dinheiro, beleza? A quebra de estrutura desse tempo gráfico menor, ela tá aqui. Se a gente olhar, o mercado vem fazendo esse processo de mitigação dentro dele, essa estrutura de boss. Aqui a gente tá com boss, tá? Então aqui a gente tá com o nosso boss, nosso fundo. E aí, eu tô esperando ele fazer um processo de quebra de estrutura. Ou seja, eu tô esperando ele vir. Vamos falar que ele deixa um boss aqui. Ele quebra aqui. Então esse choque meu passaria, por exemplo, pra cá. Tá? Mas a gente tem um choque lá, então vou deixar. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só pra vocês não perderem onde está essa estrutura. E aí eu tô esperando ele quebrar esse choque no tempo gráfico menor. Quebrou meu choque no tempo gráfico menor, eu vou buscar uma região de compra, tá? Para começar a entrar dentro desse Fair Value Gap, para ir para uma região muito maior. Então, se eu buscar lá dentro da estrutura, tá? Dessa operação aqui, a gente tem uma posição de compra, tá? Com o stop abaixo do Fair Value Gap. Se você está entrando por essa entrada de confirmação aqui nessa estrutura, tá? Dentro de um tempo gráfico menor, você pode arriscar colocar o stop menor, tá? Vamos supor que você entre nessa estrutura aqui e coloque o stop maior. A gente vai carregar até onde está o primeiro dinheiro nosso aqui, ó. Então a gente tem essa estrutura aqui de 6 para 1 praticamente. Agora, vamos falar que você lá dentro do tempo gráfico menor fez a mesma estrutura, só que o seu stop ele está um pouquinho abaixo dentro do seu order block, por exemplo, tá? Então você está fazendo uma entrada de 1
de risco para 22,5 de alvo. Você tá entendendo isso? A potência disso. Você tá tomando um risco merreco, tá? Pequenininho para um alvo gigantesco. Então essa estrutura é o que eu tô esperando justamente agora no Eurodólar, tá? Aprenda a colocar alarme, tá? Apertou o botãozinho aqui, aperta um alarme para saber as suas regiões, pra você não ter que ficar na tela o tempo todo. Fechou? Bom, vamos dar uma olhada no SDJPY. Deixa eu ver se eu já tinha feito alguma coisa. Não, beleza. Beleza. Dentro do gráfico, vamos começar nas 4 horas. O SDJPY está bem esticado, tá, galera? Aqui nessa estrutura aqui. Ele veio numa tendência muito forte de queda, quebrou essa estrutura, está fazendo um processo de mitigação agora dessa estrutura inteira, beleza? Mas, se a gente analisar aqui, vamos lá para uma hora, tem muito espaço ainda para ele ir para cima. Aqui a gente teve esticada, corrigiu, olha que legal, buscou liquidez nessa estrutura, buscou liquidez, continuou o movimento, fez um equal high aqui, pegou essa liquidez e continuou essa estrutura da movimentação. Então ele veio, continuou, corrigiu, buscou liquidez, aí ele veio, corrigiu, buscou liquidez. O que a gente tem aqui agora? Mercado muito esticado, a gente tem que esperar ele dar essa estrutura do boss pra gente, tá? Então, por exemplo, esperar essa estrutura de um boss, que pode ser que ele continue subindo, subindo, a gente vai atualizando essa estrutura. Tá? Achar a estrutura do choque, tá? Então, por exemplo, a gente encontra essa estrutura do choque, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, beleza, corrigiu. Aqui a gente tem uma pequena estrutura, aqui vai dar no tempo gráfico menor, mas olha aqui, repara, essa estrutura, tá? Ele veio, corrigiu lá, aqui a gente tinha uma estrutura de Fair Value Gap aqui, beleza, o mercado veio, autorizou, veio, corrigiu, tá vendo que essas correções que ele tá fazendo, ele não tá chegando nem próximo aos 50%, então, ó, o que dá pra gente usar essa estrutura aqui, ó, e atualizar ela. Então, esse choque, na verdade, ele seria uma estrutura, tá? Onde teria manipulação dessa estrutura para jogar o preço para baixo, para a gente achar o quê? Nossas estruturas de compra, tá? Nossas estruturas de compra dentro dele. Então a gente olharia justamente isso. Agora, está longe, beleza? Então você sabe que dentro dessa estrutura a gente tem uma estrutura de mitigação. Então lá no tempo gráfico menor, a gente pode usar essa estrutura aqui e encontrar uma possível venda para fazer a mitigação do preço. Então eu vou usar essa estrutura aqui, ó, menor. Eu sei que o mercado ele precisa corrigir até aqui, pelo menos, para depois tentar continuar essa movimentação. Se ele perder esse choque no tempo gráfico menor e maior, é uma captura de liquidez para jogar o preço lá para baixo para nossa compra principal, mas até ele chegar lá eu posso tentar atuar vendido. Para isso, a gente precisa do quê? De uma estrutura. Tá? Então aqui a gente teria que esperar, por exemplo, uma possível quebra de microestrutura no tempo gráfico maior, tá? Para poder abrir o quê? Uma vendinha para a gente descer com ele. Então, por exemplo, a gente teria que esperar aqui ele ter o nosso boss, aí aqui ele deixou um pequeno choque, ele rompeu esse choque, a gente achou uma estrutura de order block, isso eu tô falando no 1 minuto, 5 minutos até, e aí a gente desce com ele até essas regiões que ele tem liquidez. Aqui a gente tem liquidez, aqui a gente tem Fair Value Gaps, tá? Aqui a gente tem Order Blocks, aqui também. Então, a gente pode descer com ele até essas estruturas, beleza? Tá mais confuso aqui, eu evito fazer esse tipo de operação, eu espero, coloco alarme lá nas minhas regiões onde eu tenho mais interesse. Posso colocar alarmes aqui também, e principalmente se ele romper essa estrutura para eu ficar de olho. Aqui esse tipo de operação eu não faço muito, mas para os ansiosos, existe. Você toma mais risco? Toma. Seu stop é pequeno? É pequeno. Mas, às vezes você fica gastando operações à toa, beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora pra gente finalizar aqui. Vamos dar uma olhada no S&P. Beleza. Vou botar um gráfico diário aqui, vamos botar no 4 horas. Nossa, a gente bate no diário, que legal. A gente consegue ver essa estrutura de baixa, a gente vê que ele está rompendo um possível choque agora para começar a fazer essa estrutura de alta. Então vamos passar por 4 horas para ver se a gente visualiza isso melhor. Ó. Então, o mercado vinha nessa estrutura de baixa, certo? Olha que legal aqui também, ó.
Ó, só para dar de exemplo para vocês, a gente tem essa estrutura, certo? Todo mundo visualiza ela. O que tem aqui? Captura de liquidez, não tem? Então isso aqui pode ser o quê? Um fake boss. Dito e feito, o mercado foi lá, renovou, tá? Renovou. O que a gente tinha aqui? Dinheiro. O mercado só vai lá, captura esse dinheiro, vem e renova a estrutura. Tá vendo que legal? Aí beleza. Então a gente tem uma nova estrutura. Qual que é a nova estrutura? Esse topo, esse fundo. Ó, o mercado vai lá, vem, corrige, aqui tem dinheiro, tá? Então, deixa eu dar mais um zoom aqui. Então essa estrutura tem dinheiro, ele foi lá, capturou, chegou até nessas regiões, tem order blocks aqui e quis voltar. Não voltou, renovou essa estrutura. Renovou essa estrutura, olha o tamanho do Fair Value Gap aqui. Esses Fair Value Gaps, tá galera, eu não opero porque meu stop fica grande. Eu só deixo o mercado ir lá, ó, tanto que ó, olha aqui onde que ele foi o mercado, ir lá para se equilibrar novamente, tá? E aí a gente tem uma quebra dessa estrutura. Então se a gente utilizar aqui, tá, como nosso choque, tá, o mercado foi lá, acabou de quebrar essa estrutura. E aí a gente tem uma nova região, tá? Onde nós temos aqui um possível choque. Deixa eu anotar isso para vocês. Um possível boss. Beleza. O mercado foi lá buscar liquidez na nossa estrutura de desconto, ele veio um pouquinho, tá? E já renovou essa estrutura do boss. Bom, então a gente pode renovar o boss e passar o nosso choque para cá. Beleza. Logo temos o que? Uma nova estrutura. Bom, show de bola então. Temos essa nova estrutura, onde aqui nessa nossa estrutura temos um Fair Value Gap aqui, a gente tem um order block bem nessa região dos 50, deixa eu ver onde ele tá. Ele tá nele agora, tá? Mas eu prefiro abaixo da região dos 50%. Então eu vou usar esta região aqui como minha possível região de compra, sendo o nosso Fair Value Gap. Que, por incrível que pareça, ele já tocou lá. Então vamos para o nosso 1 hora. Chegamos no nosso 1 hora. E olha que quando você diminui o tempo gráfico, as estruturas em si mudam, né? Porque a gente começa a ver várias outras estruturas. Mas a gente sabe onde está a nossa região de desconto e nossa região de prêmio. O que a gente pensa aqui agora? Tá? Vamos ver se dá pra gente refinar essa estrutura aqui numa hora. Tá? Não dá pra refinar. Vamos ver, se o stop ficar grande, a gente refina num order block aqui. Tem um Fair Value Gap aqui, mas ele tá muito pequeno. Eu prefiro manter o de 4 horas, tá? O que a gente tem nessa estrutura? O nosso choque está lá embaixo da estrutura grande. Mas, olhando aqui, a gente vê várias microestruturas, tá? Então, aqui a gente tem uma movimentação de alta. Aqui a gente tem um processo de mitigação que ele está fazendo agora. Ele está justamente em cima da nossa região de compra. O mercado em si, a gente estrutura ele agora pensando nisso, para ir lá no nosso boss, certo? Inclusive, irei deixar um alarme aqui. Tá? E a gente pode fazer esse tipo de entrada no tempo gráfico menor, pensando no que? Na confirmação. Então a gente espera no tempo gráfico menor quebrar a estrutura. Padrão, tá galera? Não vou desenhar de novo porque eu já desenhei umas 3 vezes hoje aqui, ó. O mercado vem no tempo gráfico menor, quebrou a minha estrutura no tempo gráfico menor, tá? No tempo gráfico menor fez esse processo de mitigação, aqui pode ter um order block, tá? Essa entrada mais agressiva. Você espera ele romper o novo topo, fazer 2 mínimas mais altas, e aí sim eu gosto dessa entrada, por exemplo, aqui no order block aqui, para ir com ele, tá? E aí minha entrada é aqui, com o stop aqui, por exemplo. Posso usar o stop mais aqui. Se você ser stop aqui, você pode reentrar qualquer coisa também, porque o seu stop está muito pequeno, e pegar o alvo longo do tempo gráfico maior, tá? Então, é isso que a gente está esperando aqui. Se o mercado vier mais para baixo aqui, a gente pode achar outras possíveis regiões de compra. Mas no momento em que ele entra dentro do processo da estrutura de desconto, eu paro de buscar venda, tá? Eu só vou buscar venda quando, por exemplo, ele estivesse aqui, ó. Se ele estivesse aqui, vamos supor, ó, já tivesse deixado meu boss, já tivesse quebrado a minha estrutura aqui, eu poderia muito bem aqui já procurar essas estruturas de venda. Então, por exemplo, eu sei que a gente tem order blocks aqui, tá? Eu sei que agora ele já deixou um boss, eu sei que ele já renovou essa estrutura, quebrando, já começou a me dar o que? Uma nova referência. Eu sei que aqui tem estrutura o que? De order block de venda. Então olha aqui, ó, venda aqui. Ó, e você vai descendo com ele. Então, você vai descendo até onde você quer na sua região de desconto. Lá você vira a mão. Então, essa estrutura dá para fazer. Enquanto eu estou então na minha zona
de prêmio, eu posso buscar venda, por mais que meu foco no tempo gráfico maior é compra. Beleza? Então entendam isso, porque senão a gente fica muito tempo sem operação, tá? E querendo ou não, a gente vive disso, a gente precisa de abrir operação, querendo ou não. Mas também não é abrir qualquer operação. Beleza? Se o mercado cair para cá, abaixo da minha zona de oferta na região de desconto, eu começo a focar só em compra e evito operar nessas vendas aí. Até ele quebrar meu choque. Quebrou meu choque, beleza. Aí eu tô buscando só venda, tá? E se ele estiver na minha região de desconto, eu posso pegar minha mitigação comprando ele. Fechou, galerinha? Acho que tá bom já, né? Pra gente começar a semana. Tomem cuidado, usem stop loss. Não tem problema tomar stop, é totalmente comum. Mas tenham cuidado. Entrem em operações boas. Se você não está achando operação igual não teve no índice esses tempos, muda o ativo. Encontre em outro, tá? Você não precisa ficar forçando a achar a operação dentro de um ativo só. Fechou? Tamo junto, boas operações. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar com seu amigo, que me ajuda bastante. Fechou? Valeu, grande abraço.